Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Kill Podcast. Antes de mostrar a minha convidada super especial de hoje, eu quero falar aqui, ó, da Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina. Você tem medo de falar em público? Ah, é? Tem. Tem medo desse negocinho aqui? Tem. Então, seus problemas acabaram a partir de hoje. Você vai fazer o seguinte, vai se matricular na Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina. Vai lá na bio da Vox2U, e você pode se matricular em Casa Forte, Zona Norte, ou então em Boa Viagem, ou você do Agreste, de preferência lá na cidade de Caruaru. Vox2U, a maior e melhor escola de oratória da América Latina, da qual eu sou professor. Olha, quer ser meu aluno? Quer ser minha aluna? Então vamos lá. Eu sempre digo, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Não é isso? E quero também dizer, se você não é inscrito no nosso canal, faça agora a sua inscrição. Deixa um like bem gostoso pra gente, porque se você der dislike nessa entrevista de hoje, se você der dislike, esse seu dedo vai apodrecer e vai cair, vai dar uma gangrena em você, que você nunca vai ter mais dedo na sua vida. Aí você não come mais sushi. É a praga que eu jogo pra você. Se você der dislike. É, um negócio aqui é brabo, hein? É brabo. Se posiciona, né? Dá processo isso? Não, né? Não. Não, não. Não. Gente, é o seguinte. O papo aqui vai render hoje. Em um podcast, a gente não vai resolver o problema de ninguém hoje. Eu tô aqui com a doutora Tarsila Pacheco, advogada previdenciária. É assim? Ou previdenciarista. Pré-advogada. Então vamos pro certo. Vamos. Advogada previdenciarista. A primeira pergunta logo. Do que se trata uma advogada previdenciarista? Hugo, boa tarde. Tudo bom, Quero querido? agradecer pelo convite. Puxa, hein, vambora. Quero deixar consignado que fui aluna Vox2U. Ah, você falou. Mas daqui, Casa Forte Boa ou... Viagem. Boa Viagem. Boa Viagem, fui aluna Vox e tenho muito orgulho de ter sido aluna Vox e consegui me desenvolver muito bem com as aulas. Inclusive, eu recomendo todos os dias para os colegas que me perguntam sobre a escola. E Vamos principalmente na tua profissão. Que tem que Principalmente falar na muito, minha Tem profissão. que ter convicção nas palavras, você tem que fazer rapport, Exatamente. tem que olhar no olho do cliente, ele acreditar em você com ênfase, naturalidade. Pô, tô dando aula aqui agora. Olha aí, tô dando Coisa aula. boa, né, Hugo? Coisa boa. Sim, vamos lá, Tarsila. Previdenciarista. Vamos lá. O advogado previdenciarista, o papel dele é tratar de todas aquelas causas, tá? Ou todos os assuntos que envolvam a previdência social, tá? No Brasil, nós temos um seguro social, que é o seguro social público, conhecido como INSS. E que na minha época era INPS. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Na minha Conhecido época. como INPS. O que acontece é que muitas pessoas desconhecem que o INSS, ele é um seguro. E esse seguro, ele depende de custeio. O que eu quero dizer com isso? Que todos os dias, lamentavelmente, no meu escritório, eu recebo famílias, eu recebo viúvas, eu recebo crianças que perderam, né, seus pais ou suas mães, ou então familiares de pessoas que vieram a falecer, ou que estão enfrentando um problema de saúde muito grave e que não estão acobertadas pelo INSS. Por quê, Hugo? Porque deixaram de contribuir. E eu sei que esse é um calo muito grande. E qual é o meu papel enquanto advogada previdenciarista? É difundir esse conhecimento. Porque nós, brasileiros, não temos essa mentalidade de estudar finanças, de saber sobre previdência. Então, quando as pessoas me procuram, na maior parte das vezes, elas já têm um problema que a gente não consegue solucionar. Por exemplo, essas pessoas que te procuraram, que nunca pagaram o INSS, não tem solução. Volta para casa. Então, depende, tá? Vamos lá. Então, Vamos começar pelo depende. Algumas pessoas pagaram e deixaram de contribuir algum período e algumas dessas pessoas a gente consegue alcançar uma proteção social para elas. Tá? É como se fosse a gente dar uma cobertura após o fim das contribuições. Tá? Não fica claro. Vamos lá. Deixa eu ver se fica claro aqui na minha cabeça assim. Aí a pessoa vai procurar a doutora Tarsila.
Aí essa pessoa teve uma contribuição só de 5 anos, ok? Certo? Vamos lá. Pagou 5 anos. Aí ele diz assim, aí o cliente pergunta, pô, doutora Tarsila, não dá para eu pagar o retroativo, pagar o que eu devo para eu me aposentar? Existe essa possibilidade? Vale a pena pagar o retroativo? Uhum. Eita. Então vamos lá. Já vem- São várias perguntas, Então né? pronto. Então vamos começar. Não vou nem mais atrapalhar. Agora pode desenrola. Então vamos começar. Em alguns casos é possível você indenizar a Previdência Social, tá? Porque todo trabalhador que exerce alguma atividade remunerada, e aí eu vou dar de exemplo os advogados, tá? Acredite se quiser. Profissional liberal. O profissional Ok. liberal, a maioria dos profissionais liberais deixam de recolher seu INSS. Então, só que esse profissional liberal, se ele tinha uma PJ e ele consegue comprovar que ele exercia aquela atividade laboral, ele, na verdade, ele está em débito com a Previdência. Então, ele pode fazer o recolhimento em atraso em algumas situações. Se vale a pena, Hugo, em algumas situações. É fazer cálculo. Haja cálculo. Exatamente. Aí a gente tem que partir para análise do direito daquele caso concreto, que, obviamente, nunca vai ser igual ao direito do vizinho, porque a gente que é advogado vive recebendo a ligação, ou então o cliente da gente. Ah, doutora, mas o meu vizinho já está aposentado, muito mais novo do que eu. Ah, porque a minha vizinha já conseguiu, o processo dela foi tão mais rápido que o meu. Mas, gente, Hugo, cada caso é um caso, né? Então, por isso, essa questão de recolher em atraso o INSS, ela é muito delicada. E, na dúvida, se o cliente não puder pagar por uma advocacia especializada, o meu conselho é de que não recolha. Porque esse dinheiro, se for pago, ele pode não ser aproveitado e tampouco ser devolvido. Então, é um prejuízo para o segurado. Você concorda comigo? E também tem que ver o tempo de vida dessa pessoa. Se chega uma pessoa com 68 anos, mas eu nunca pagar retroativo, não aconselho também, com 68 anos de idade já. Veja, o que acontece, Hugo? Como a gente estava falando, o INSS, ele é um pouco mais completo do que só a aposentadoria, né? Então, quando o segurado me procura e fala, doutora, mas eu nunca paguei, vale a pena eu pagar agora? Estou com 60 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida, ela vai muito além dos 65. Vai até os 75, 76. E a tendência é que isso só cresça, Isso. né? Então, o que acontece? A partir do primeiro mês de INSS, de recolhimento do INSS, existem algumas coberturas. Eu já estou segurado. Exatamente. Eu tenho um caso no escritório muito emblemático que toda vez que eu atendo um casal, eu tento, apesar de eu ser procurada pelo marido na maior parte das vezes, eu tento investigar com o meu cliente. O senhor é casado? Sua esposa recolhe o INSS? Não recolhe? Porque eu entendo que a questão previdenciária, ela é familiar. Né? Ela não envolve só o marido ou não envolve só a esposa. Então, enquanto casal, a família precisa cuidar disso para que seus entes ali, na ausência de um ou de outro, estejam protegidos. E eu me lembro bem que há uns 4 anos atrás eu atendi um segurado que trabalhava CLT direitinho. Doutora, quero fazer uma contagem, vamos ver quando vai ser minha aposentadoria. Fiz a contagem dele e falei para ele, olha, o senhor vai se aposentar em 2023. Ano passado. O ano passado. Okay. Como está a situação da sua esposa? Ah, doutora, minha esposa trabalhou lá 8 anos antes da gente casar, nunca mais trabalhou, sou eu que sou arrimo de família, não trabalha, é do lar. Eu conversei com ele sobre a importância dela recolher, para ela estar acobertada, sabe, Hugo? Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, o INSS não é só para aposentadoria. Ele previne, ele tem que proteger o segurado da gravidez, por exemplo, através do salário maternidade. No caso dele ser preso, de um auxílio reclusão. No caso de morte, uma pensão por morte. E no caso dele estar incapacitado, estar doente, de um auxílio doença. E aí, esse segurado, depois que eu atendi ele e a esposa, conversei, expliquei da importância do recolhimento. Eles fizeram um recolhimento para ela, tá? Como facultativo baixa renda, porque eles eram inscritos no CadÚnico. Ela fez esse recolhimento e a minha surpresa foi que com 3 meses depois ele me procurou. Doutora, a senhora não sabe o que estamos passando. O que aconteceu? Ele me contou que a mulher estava internada na restauração e assim passou 6 meses internada. Ela teve uma doença, se eu não me engano, chamada Guillain-Barré. Guillain-Barré. Ficou paralisada. Enfim, veio a óbito. Acredite, Hugo, antes dele receber a aposentadoria dele, que foi o benefício que ele me procurou, a gente conseguiu colocar ele recebendo a pensão por morte da esposa.
tá? Então, hoje, ele já Ela chegou a óbito. chegou a óbito. 6 meses depois de ter ela ficado chegou a óbito. acamada, eles tinham feito um único recolhimento. E essa doença que ela foi acometida, ela é isenta de carência. Então, bastava um recolhimento para ela estar de novo no sistema, fazendo parte daquela proteção social. Ele pode receber, então, a dele e a dela. Com certeza está recebendo. Hoje ele recebe 2 benefícios. Nunca tinha ouvido falar disso. Olha que coisa interessante. E sabe, Hugo, é muito comum as pessoas acharem que se ela trabalha de carteira assinada, recolhe o seu próprio INSS, que se o seu cônjuge ou companheiro vier a falecer, que ela não tem direito à pensão por morte. Quando na realidade tem. E hoje é mais fácil, né, Tarsila, você recolher. Não tem mais o tal do carnê, né? Você, na própria internet, você pega o carnê de um... Antigamente era um carnê, lembra aquele carnê que tinha? Lembro. Nossa. Inclusive, Hugo, tem cliente que faz questão de ir lá no escritório, a gente carnê? preenche o carnê dele, sim. Jura? Juro. A gente tem um público bem vasto do previdenciário. Caramba! E aquele carnê é um amarelo, assim. Exato. É laranja agora. Laranja. Aí o que acontece, Hugo? Como que podem ser feitos os recolhimentos hoje? Tá? Vamos lá. Pode ser feito com o carnezinho, que o segurado vai preencher manualmente ali, tem que cuidar para informar o número correto do NIT dele, tá? Vai informar a competência, o código que ele pretende recolher e ele vai fazer esse pagamento, por exemplo, numa lotérica, tá? Existe a possibilidade hoje nos aplicativos de todos os bancos dele fazer um recolhimento da GPS. Então ele vai em pagamentos, aí sem código de barra vai aparecer lá GPS, Guia da Previdência Social. Então, ele preenche ali rapidamente, faz o pagamento e, como tudo é eletrônico, ele já arquiva na nuvem. Ele não precisa sequer imprimir. Sei. Existe também a possibilidade dele entrar lá no meu INSS, emitir a guia, imprimir e pagá-la. No gov.br, No né? gov.com. Que eu baixei o Gov. Tem minha história todinha naquele Gov. Impressionante, ali gente. tem todos os seus vínculos. Que loucura. Agora, Tarsila, eu servi 1 ano e 6 meses. Servi exército. Conta. Agora, 1 ano e 6 meses conta para o INSS. Conta, tem que ser considerado para tempo de contribuição e carência. Mas se eu não contribuir, como é que é? Ou é só pelo tempo de serviço no quartel, ou eu contribuí e não sabia? Não, você não contribuiu, mas a lei... Sendo militar, não contribuía? Não contribuía. A lei autoriza que esse tempo seja considerado como carência e tempo de contribuição. Administrativamente, hoje o INSS vem considerando, tá? O entendimento administrativo atual do INSS é de considerar, desde que, quando você for dar entrada na sua aposentadoria, você traga a documentação apta a comprovar isso, tá? No caso, é a CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, que você vai solicitar lá no Exército e aí vai pedir para averbar lá no seu tempo de contribuição do INSS. Que massa, que bom. Vamos lá, então. Dona de casa. Vamos falar com a dona de casa? Vamos. Pelo amor de Deus. Vamos. É aquele marido que diz para a mulher, não quero que você trabalhe. Né? Ainda tem isso hoje, não tem? É, como se não trabalhasse pouco dentro de casa, dentro né? de casa, mas não quero. Mulher, para mim, tem que ser dona de casa. E essa mulher não contribui com absolutamente nada. E Hugo, Fica mais pertinho do sabe microfone. o que a gente vê sempre, né? Infelizmente a gente vê. A gente vê que essa mulher, depois de velha, ela muitas vezes é deixada pelo seu companheiro, pelo seu marido, trocada por outra, e ela deixou de contribuir o seu INSS a vida inteira. Então, o meu apelo aos maridos, companheiros e especialmente aos filhos dessas mulheres é que cuidem do INSS de suas mães, tá? Porque basta hoje para a mulher 15 anos de contribuição e 62 de idade. Peraí, vamos lá. Vamos para o cálculo. Atenção. Vamos para o cálculo. 62 anos, mas quanto tempo de contribuição? 15 anos de tempo de contribuição. Para mulher. Para mulher. Homem. 65 anos e os mesmos 15 anos de tempo de contribuição, se esse homem já contribuía para o INSS antes da emenda constitucional 103, que é a famosa reforma da Previdência. Então, se você, homem, já pagava, já recolhia seu INSS antes de 2019, você só vai precisar ter 15 anos de tempo de contribuição e carência e 65 anos de idade. Essa é a nova regra fixa de aposentadoria.
tá? 62 para as mulheres, 65 para os homens. com tempo de contribuição de 15 anos 15 para anos. cada um. Tá. 14 anos, não esqueça. Não aposenta. Gente, mas Mas- muito radicalismo isso, rapaz, do INSS. Pelo amor de Deus. Veja, Hugo, o sistema ele é solidário e contributivo. Então, todos pagam para aqueles que estão em benefício poderem usufruir. Lembra do exemplo que eu contei agorinha, daquela segurada que ficou 20 anos sem pagar o INSS e pagou uma única contribuição? E teve a doença? Teve a doença e o seu companheiro agora vai receber de forma vitalícia a pensão? Então, tem que ter aí uma contribuição, o custeio para garantir que esses benefícios, todos que estão sendo pagos, que eles sejam mantidos, né? Então, eu, como profissional, não acho que 15 anos seja muito tempo. Não, não é não. Você Tá. vendo, não. Até Não. porque as pessoas vão viver aí. Quanto tempo esse meu cliente, por exemplo, vai receber essa pensão por morte? Eu creio que ele deva receber isso aí por pelo menos mais 20 anos. E a esposa não chegou a fazer aí nem 10 anos de tempo de contribuição. Então, tem que existir regras, né? Ô, terceira, por quê? Vou entrar na área. Todo ano a gente ouve, a Previdência vai quebrar. A Previdência vai quebrar. Eu tô ouvindo isso há mais de 30 anos. Sim. Tempo que eu tô em televisão e nunca quebrou. Tu tem medo disso? Então, Hugo, eu tenho sim. E é por isso que faz parte do meu trabalho divulgar para que as pessoas entendam a importância de contribuir para a Previdência Social. Para que esse sistema ele exista e ele esteja valendo quando eu for me aposentar, quando meu filho for se aposentar, a gente tem que sim incentivar que as pessoas entendam o porquê que elas têm que contribuir para a Previdência Social. Porque se você for analisar o custo, tá? A Previdência Social pública, que é o INSS, ela é muito mais barata do que uma previdência privada. A previdência Muito privada, Eu A previ- pagava a previdência privada. o objetivo da previdência privada, ele é dar lucro, em primeiro lugar, para o banco. E, em segundo lugar, trazer a proteção. Caraca. Só eu sei o que é uma previdência privada. Só eu sei o quanto de aumento era todo ano. Eu digo, meu Deus do céu, será que eu me aposento? E o medo de quebrar, eu tenho mais medo de que quebre uma previdência privada do que uma previdência do Olha, governo. Eu tenho mais medo. com certeza. Eu tenho tá? pavor. Apesar da gente saber que eles têm muitos lucros, a previdência privada, né? Que o banco vai sempre almejar o lucro dele. Eu brinco com os clientes que não é uma brincadeira, na realidade, Lógico. né? É uma questão educativa. Nós, profissionais liberais que temos essa possibilidade, a gente tem sim que recolher o INSS, a gente tem que buscar uma previdência privada e a gente tem que buscar outras fontes de renda na nossa velhice. Porque, Hugo, hoje, o teto da Previdência Social, e acredite, é muito difícil um segurado conseguir receber teto. As pessoas chegam no escritório e falam assim, doutor, eu quero receber teto. Pode... Como se fosse algo muito simples. O teto hoje, ele é R$ 7.700. Então, muito empresário, muito diretor... Pagando quanto, Tarsila? 20% desse valor, tá? Então, é em torno de quase R$ 2.500, tá? Caramba, Se for um empresário, tem uma redução para 11%. Mas isso vai gerar imposto de renda e outro tipo de despesa. Peraí, Tarsila, peraí. Você vai pagar 2.000 durante 15 anos, vamos lá. E não vai se aposentar no teto. Vai se aposentar, digamos que um segurado tenha... Com 4.000 e pouco. Ele vai se aposentar com 60% da média. Gente, é muito pouco. Tudo bem, é pouco, mas eu queria. Então, Eu queria. Então vamos lá. Eu Hugo. queria. Mas se você adoecer no meio do caminho, você tem direito a um benefício que vai ser calculado em cima daquilo que você recolheu, tá? Então, realmente, a reforma da Previdência, ela penalizou muito o cálculo da aposentadoria, tá? Na maior parte dos casos, tá, Hugo? A gente vê que o segurado perdeu muito no cálculo da aposentadoria, mas existem casos que não.
Existem alguns casos daqueles segurados que já tinham um bom tempo de contribuição, que uma das regras de transição é melhor do que o que já acontecia antes. Então, como eu disse, cada caso é um caso. Mas o meu apelo, o meu trabalho no sentido de educar as pessoas para entender a necessidade da Previdência Social a gente estava falando de teto aqui. Nem todo mundo pode recolher teto e nem todo mundo opta por recolher o teto. Agora, veja, vamos falar de salário mínimo, tá? O salário mínimo, aquela dona de casa que não trabalha, que preenche os requisitos de baixa renda do grupo familiar, ela pode recolher em cima de R$ 70,60. Veja. Para se aposentar com um salário mínimo. Um salário mínimo. Fique bem claro. Mas ela vai recolher em cima de R$ 70,60. E, Hugo, isso hoje paga o quê? Uma pizza? Uma pizza. Se ela ficar adoentada, acamada, como o caso daquela minha cliente, tá? E ficar inválida pro resto da vida, ela vai receber aposentadoria por invalidez para o resto da vida. E detalhe, se ela precisar da ajuda de terceiros ali para comer, para vestir, para tomar banho, ela tem direito ainda a um adicional de 25%. Tá? No valor do salário mínimo, que são os casos da grande invalidez que a gente fala. Então, eu não acho ruim esse investimento pelo tamanho da proteção social do INSS. Agora, atenção, gente, esse recolhimento não é para todo mundo. Tem que preencher o requisito de baixa renda. Então, para outros segurados, a próxima alíquota de recolhimento, tá, seria a de 11% sobre o valor do salário mínimo. Hoje, Hugo, é R$ 155,32 que o profissional liberal que não preste serviço para nenhuma pessoa jurídica, ele pode recolher. E ele vai ter a mesma cobertura da dona de casa, tá? E ele não precisa comprovar que ele é baixa renda. Então, 11% do salário mínimo, ele consegue essa contribuição simplificada. Que foi o meu caso. Antes de a gente entrar no ar, eu era CLT, passei a ser pessoa jurídica. E, por falta de informação mesmo, a gente estava conversando sobre isso, eu deixei de pagar o INSS. Aí eu fui ver, eu tenho quase 9 anos de contribuição. Estou com 62 anos de idade. Vamos para os meus cálculos aqui, rapidinho. Bora. Tá. Eu tenho que ter 15 anos praticamente de contribuição. Hugo, esse teu 9... Tem 9 mais, tem que ter mais 7 anos, é isso. Esse teu 9 já está contando o período do exército que você me contou? Já. Tá. Já está contando. Aí eu tenho que ter mais 7 anos de contribuição, mais ou menos. Mais 6 anos, né? 6 anos. Se você tem 9... bora botar 7, porque aí já tá. Até sair a aposentadoria. Eu não sou assalariado. Certo. Tá? Eu vivo de publicidade, eu vivo aqui do podcast. Qual é o meu cálculo para pagar o INSS? Bem, se você quiser recolher o atrasado, a gente tem que fazer um levantamento aí das rendas que você teve, dos seus rendimentos. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena também. Na maior parte dos casos, Hugo, eu oriento a recolher daqui para frente. Tá? Você recolhe... Zerar. Por exemplo, hoje, a gente tá em abril, né? A gente vai recolher o seu INSS de abril, eu oriento a recolher o de abril em maio, porque você sempre paga no mês que está vigente, você paga referente à competência anterior. Certo, mas eu vou pagar quanto, Tarsila? No mínimo. No mínimo quanto? No mínimo salário mínimo. Mas para eu te dizer isso, Hugo, eu tenho que pegar todas as suas contribuições. Sabe por quê? Esses 9 anos que você não está dando bola, tá? Que você tá achando que tá perdido, isso é um patrimônio. Você concorda comigo? Concordo, que durante 9 anos você sofreu desconto e você pagou por isso? Então, muitas vezes, vale a pena você fazer uma contribuição em cima de 2, em cima de 3, em cima de 4, até o teto, tá? Eu já peguei casos de que vale a pena. E se o segurado tem, né, a disponibilidade financeira para pagar, a gente aconselha. Tá? São poucos os casos, na maior parte dos casos, por conta da tua média aí, que ela já existe. Então, isso eu só posso dizer para você depois que eu analisar aqueles seus 9 anos. Por quê? Porque isso é um patrimônio, tá? É um patrimônio que tá lá no INSS. Então, vale a pena você perder isso? Provavelmente não. Mas agora, em cima de quanto você vai ter que contribuir, isso a gente tem que ir para os cálculos para ver direitinho o caso do Hugo, que é diferente do João, da Maria, do Pedro. Eu vou pagar um salário mínimo. Pronto, resolvi. Pronto. A partir de agora,
Eu vou pagar um salário mínimo. Hugo, eu Cheguei- brinco que eu fico feliz quem paga pelo menos um salário mínimo. 1.400 e pouco, né? É Isso? 1.412, Isso. aí você vai poder recolher, já que você tem uma PJ, você vai poder recolher ou em cima da alíquota de 5%, Que se for daria- uma microempresa, se for MEI, MEI. R$ 70,60. Se a tua empresa não for MEI, você vai recolher em cima de 11%. Mas quando eu tô passando nota fiscal, Uhum. quando eu tô passando nota fiscal, que eu já passei 2 mês passado, o meu contador já vem PIS, COFINS e vem o INSS já descontado. Então, Hugo, veja só. Talvez você esteja recolhendo o INSS da empresa, É. mas não o seu empresário. É isso que a gente tem que verificar. Maria, essa Tarsila tá me deixando com a cabeça doida aqui. É. Como é que é? Então Eu sou vamos 2 lá. pessoas ao mesmo tempo? Dependendo do teu regime da tua empresa, tá? O teu regime tributário, o seu contador pode estar recolhendo o INSS da PJ. É da PJ que ele recolhe. Mas não o do Hugo, empresário que tem um prolabore. Você tem um prolabore da tua Não, empresa? porque eu não tenho uma renda fixa. Eu entendo, mas quando você faz a retirada do lucro, tá? Hum. Deixa eu te falar uma coisa. Quer dizer que a empresa não vai contar. O que eu... Só da empresa, não. Só se estiver recolhendo pra você, empresário. Agora, Hugo, deixa eu falar um negócio aqui. Vamos cortar isso, tá, gente? É? Vai que uma Receita Federal tá vendo isso. E vão te... Não, eu não devo. Eu não devo. Deve. O INSS eu não devo, porque eu não tenho como pagar. Então, deixa eu explicar. Como eu tava falando, Eu estou todo mundo... pagando bonitinho agora. Todo mundo que exerce alguma atividade laborativa, tá? Principalmente os profissionais liberais. E o que acontece? Muito profissional liberal opta por recolher em cima de salário mínimo e a Receita Federal pega o patrimônio desse profissional liberal e cruza com o recolhimento dele no INSS. Eles vêm autuando as pessoas nos últimos 5 anos para recolher o INSS, tá? Então, acontece muito com médicos e advogados. Então, o que acontece? O INSS, a bem da verdade, ele não tem braço para fazer, né? Eu Nem o sei. INSS, nem a Receita, para fazer essa averiguação. Peraí, o Hugo Esteves Mas está você vivendo... não é obrigado a pagar INSS. Se você exerce uma atividade laborativa, não é uma mas opção. eu sou pessoa... Eu não tenho um emprego fixo, eu não tenho nada. Hugo, É obrigado. É obrigado a partir de quando começou essa obrigação? Sempre. Dizer que sempre foi obrigado a pagar Sempre. INSS. O que acontece é que o INSS não tem condições de fazer essa fiscalização. Entendi. Mas, nos últimos anos, a Receita Federal vem cruzando os dados de imposto de renda com o INSS. Aí, o que eles verificam? Olha, doutor fulano de tal, médico lá, ele tem um faturamento lá X pela PJ dele. A PJ recolhe, mas ele, pessoa física, não recolhe nada. Ou recolhe pelo salário mínimo. E aí, a Receita Federal autua para recolher dos últimos 5 anos. Porque eu pago todos os meus impostos. PIS, COFINS, pago todos. INSS agora, da minha empresa. Pago o que mais? ISS, que é da prefeitura. Vem, já vem um boleto só, né? Exatamente. Uma DAF, né? Já vem uma DAF a DAS, só. né? Já vem uma DAFzinha e acabou. Já tô pagando bonitinho. Não devo praticamente nada. Que Graças bom. a Deus. Que bom. Então vamos Não? falar para os nossos ouvintes aqui que não deixem de recolher, principalmente os empresários, tá? Porque o empresário, muitas vezes, ele nem sabe que não tá recolhendo o INSS, sabe, Hugo? É triste, mas às vezes a gente recebe gente no escritório, empresários que falam, doutora, eu tive empresa de mais de 200 empregados, todos os meus empregados estão aposentados hoje, mas eu quebrei. E na época que o contador me perguntava, eu dizia, eu não quero depender de INSS. INSS é um salário mínimo. Eu sou rico. Você falou sobre fiscalização. Eu estava vendo uma entrevista, uma reportagem na Record. Aqui Domingo Espetacular, acho que sobre a fiscalização. Que teve uma senhora que o marido morreu, ela não deu baixa e não cruzou, ela ficou recebendo a aposentadoria dele. Que ela não tinha direito. A aposentadoria dele. Recebendo a aposentadoria dele. Não pode. Não, lógico que não pode. Mas é como você falou de fiscalização, que o INSS não tem essa grande fiscalização. Ela foi até presa, passou 3 anos.
Como é que se dá baixa? Tem que levar o atestado de óbito? Como é que cruza isso? Tá, então hoje tem o sistema de óbitos, tá? À medida que o cartório, ele lavra a certidão de óbito, ele já comunica para o INSS. Isso hoje tem acontecido de forma bem eficaz, tá? Mas eu sou advogada do tempo que às vezes aparecia gente lá recebendo há 2, 3, 4 anos e detalhe, elas achavam ruim ainda quando a gente falava. Não, mas a senhora não poderia. A casa vai cair. A senhora não poderia estar recebendo essa pensão, essa aposentadoria. A senhora tem direito? Tem, mas tem que ir no INSS comunicar o óbito e dar entrada na sua pensão. Então, antigamente isso acontecia. Hoje, Hugo, às vezes a gente vê aí que elas recebem 1, 2, 3 meses e o sistema de óbito informa e o INSS vai lá e cessa o benefício. Caraca. Ô, Tarsila, com quantos anos eu posso começar a contribuir? Vamos lá. A recolher o meu INSS. Em quantos anos? Qual a idade mínima? Veja, a partir dos 14 anos, tá? Nossa. Um estudante, seus pais podem recolher, tá? Não precisa trabalhar para pagar o INSS. Mas, Tarsila, essa pessoa não vai se aposentar cedo? Demais da conta? Hoje não aposenta mais, né, Hugo? Porque agora a gente tem a idade mínima. Então, hoje, a idade mínima para os homens 65. É de 65. Antigamente, isso já foi vantagem. Mas não é um ano de contribuição também? Ele vai ter que contribuir para 14 anos de idade. Ele vai contribuir quantos anos até 65? 50 anos. Peraí, tá 45 anos. Ele vai contribuir 45 anos. Não, 45 não, 55 anos. 50 até se aposentar? Pagando... Não, veja, aí deixa eu explicar uma coisa. Então vamos lá. Isso é muita doideira. É obrigatório os 15 anos de tempo de contribuição e carência, tá? Beleza. O que acontece? E é muito legal quando a gente pega um planejamento nesse sentido. Às vezes o segurado já tem o tempo de contribuição, mas ainda não tem a idade. Tá? E ele está enquadrado numa categoria, por exemplo, segurado facultativo, que tem a opção de recolher o INSS ou não. E aí, o que a gente faz? A gente orienta ele para que ele não fique pagando todo esse tempo, tá? Principalmente se ele for receber salário mínimo. Olha então, aí. Nesses casos, a gente orienta o segurado que ele recolha 2 vezes ao ano. Veja a economia. Em vez dele ter que recolher todo mês, até ele completar 65 anos de idade, ele vai recolher 2 vezes ao ano, tá? Só para quê? Para manter ele ali no sistema, cobertado. Caso ele tenha um problema de saúde, caso ele venha a óbito. Então, ele está cobertado pela Previdência Social de uma maneira inteligente. Então, isso, o planejamento previdenciário, ele consegue detectar. Sabe? Às vezes chega algum planejamento no escritório que a gente recomenda. Olha, eu recomendo que o senhor não recolha mais seu INSS. Vai recolher o INSS... Que notícia boa o cara recebe. Acontece. Eu vim aqui na Tarsila só para eu pagar. Só para pagar. Ela diz, não pague agora. Isso é uma notícia maravilhosa. Procure a doutora Tarsila. Agora, a minoria dos casos, viu, Hugo? E vou dizer mais. Esse segurado que a gente fala que não precisa pagar, eles não querem deixar de pagar. Eles ficam tão desconfiados. Mas, doutora, como assim? Como? Mas meu vizinho disse. Aí eu falei, o senhor acredita no vizinho ou na sua advogada? A escolha é sua. Por que? Agora, eu fiquei curioso. Por que mais homens te procuram do que mulher? Aí eu fazia essa pergunta, mas passou batido. Mas por quê? Então, Hugo, é triste, mas é a nossa realidade, tá? As mulheres pensam nos maridos, pensam nos filhos e deixam de pensar em si e seus direitos, tá? Em pleno século XXI? Em pleno século XXI. Então, esse foi o meu apelo do começo dessa nossa conversa, que os filhos maiores, já que, vamos dizer assim, se o cônjuge, o companheiro, não tem interesse de promover aí a autonomia da sua cônjuge ou companheira, o que é bem compreensível, né, Hugo? Que os filhos façam. Que os filhos permitam que suas mães tenham autonomia e liberdade, ao menos quando idosas. Então, filhos, recolham o INSS das mães de vocês, porque isso é um gesto de gratidão e também de pensar na velhice das suas mães. Que legal. E caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Tu acredita nisso, cara? Porque o trabalho doméstico é aquele trabalho que a gente diz que é um trabalho invisível, né, Hugo? Outra coisa é que as mulheres muitas vezes me procuram interessadas em fazer um planejamento e muitas falam, tá bom, doutora, vou conversar com meu esposo.
Caraca. Mesmo mulheres que ganham seu próprio dinheiro, que têm autonomia sobre o seu próprio dinheiro, elas não conseguem tomar essa decisão sem consultar o marido. E quando o marido me consulta e vem, ele já sai de lá com tudo resolvido. Eu fico pensando, sabe, Tarsila, às vezes assim, quando a lei não era tão rígida como é agora, quantas empregadas domésticas perderam tanto tempo sem carteira assinada? Eu fico pensando nisso. De vez em quando me dá uma nóia assim de que, gente do céu, quantas mulheres empregadas domésticas hoje não se aposentam porque não recolheram o INSS? Infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Tem muita procura de empregada até hoje? Elas chegam lá e falam, olha, doutora, eu trabalhei 20 anos para essa Nunca família. teve uma carteira assinada. Não tem uma carteira assinada, criei o filho, nananã, depois foi trabalhar, saiu da casa do casal, foi trabalhar pro filho e assim. Mas eu também recebo pessoas nessa situação que a família tenta resolver. Né? Sei. Porque tem reconhecimento, ou então depois daquele período começam a recolher o INSS delas para resolver isso. Outra coisa, o que está muito em voga essa semana, que eu não sei se você viu, é a notícia do tio Paulo. Do tio Paulo. Oh. Que loucura. Rapaz, eu fico às vezes falando, Jesus está voltando, Tarsila. Não é possível. Jesus tem que voltar, Tarsila. Que loucura foi aquela? E é outra coisa que a gente vive também no escritório, sabe? É a violência patrimonial dos idosos. Então, assim, muitas vezes eles nos procuram solitários, chegam sozinhos, não tem ninguém da família. Às vezes a gente precisa que tenha alguma documentação, que fazer algum documento, um RG, enfim. Sei. Coisas que... E não tem ninguém para acompanhar da família. Depois de tudo resolvido, aparece ali o sobrinho, a sobrinha, o irmão, o vizinho, a filha do vizinho que tá fazendo direito, que quer ver se o advogado não tá roubando. O quê? Tudo isso. Desconfiados do advogado, né? E depois, esse idoso muitas vezes volta pro escritório. Aí, 6 meses depois da aposentadoria, ou 1 ano depois, volta lotado de consignados. Cara, eu ia estar no consignado. Gente do céu. Quantos tios Paulos temos aí? Infelizmente, muitos. Ainda. Infelizmente, muitos. Porque dependem da ajuda de alguém para levar no banco. Aí tem que dar o cartão na mão de um parente para ir receber. Às vezes o parente vai e cobra a despesa, né? O combustível. Enfim. Deus do céu, e aí, infelizmente, eles voltam depois de um tempo cheios de consignado. A gente fica assim, sem ter muito o que fazer, porque o dinheiro foi utilizado. Aí é festa de 15 anos para neta, é reforma para filho, é dívida de alimentos de outro filho, tudo que você possa imaginar. Meu Deus do céu. Menos pro próprio idoso. Ô, Tarsila, quando é que sai do escritório, a Tarsila resolve no escritório, com o cliente, resolvemos, tá? Quando é que vai para a esfera judicial? Quando é que diz assim, aqui é só entrando na justiça? Quando é esse caso? Olha, a gente tem bastante, tá? Quando é que você vai para... Não, aqui a gente só vai resolver na justiça. Vamos lá. Os casos clássicos. Quando, por exemplo, um empregado trabalhou lá 5 anos para uma empresa, 10 anos para outra, enfim, teria lá os 15 anos e a gente vai no INSS e verifica que alguma empresa não pagou. Não recolheu. Não recolheu ou recolheu a menor. Então, esse caso é um clássico, porque o INSS diz, não, fulaninho, o senhor não tem tempo para se aposentar. Então, esse é um caso clássico que a gente tem que judicializar e provar na Justiça Federal que, de fato, houve o trabalho. E o que não houve foi a diligência do INSS de verificar se aquelas contribuições estavam sendo realizadas. Só para ficar claro na minha cabeça aqui. Então, seria uma ação trabalhista ou seria previdenciarista? Isso. Só para a gente ficar claro. É uma ação previdenciária contra o INSS. Muitos segurados pensam que vão processar para quem eles trabalharam. Tá? Mas, na realidade, o polo passivo dessa ação é o próprio INSS. Porque você lembra que a gente estava conversando lá no começo que o dever de fiscalizar, ele é do INSS? É do INSS. Então, o dever do trabalhador é trabalhar, o do empregador é recolher o INSS e pagar o salário. Então, se o trabalhador trabalhou ali e teve o desconto do INSS... É obrigação do INSS fazer essa cobrança. Então o processo é mais rápido
numa ação previdenciária do que numa ação trabalhista. Com certeza, até porque na Justiça Federal, tá? Corre mais rápido. Já foi melhor, tá, Hugo? Mas Já foi melhor. se a gente for comparar com uma ação trabalhista, ela costuma ser mais rápida, Sei. tá? Outro clássico que a gente tem no escritório, que os clientes morrem de rir lá comigo, é o seguinte: é união estável, tá? Eita, isso é uma bronca. Exatamente. Eu falo para os clientes, assim que eu resolvo a aposentadoria, tá casado? Não, doutora, vivo há 25 anos, há 30 anos, então bora casar? Se o senhor não quiser que a sua esposa, caso o senhor vier a faltar, a falecer, seja minha cliente novamente, eu sei que o senhor gosta de mim, case. Faça esse favor para ela, casem. Vá pro papelzinho. Exatamente. Vá pro cartório. Exatamente. Para ela ter direito. Para ter direito. Aí existe também muito machismo, infelizmente. Muitos, apesar de 20, 30, 40 anos, não, eu não vou casar para dar direito nenhum para ela. Sim, mas, ô Tarsila, eu já vi casos que não se precisa casar, basta comprovar que houve um concubinato. Que houve uma união estável. Não, eu já vi muita gente Veja, o concubinato hoje, tá? A lei previdenciária não protege, tá, Hugo? Isso é uma decisão, não é uma decisão muito antiga. Como é que é, Tarsila? Desde quando isso, Tarsila? Decisão do STJ, se eu não me engano, de 2022. Então, uma coisa muito nova. Existem concubinas que até hoje recebem. Então, por isso que eu conheço casos que recebem. Que aí a ex-esposa, vamos dizer assim, a matriz tem que dividir com a filial. A filial, pronto. Tá? Mas o entendimento atual é que, como diria aquela nossa amiga sertaneja, como é? Amante não tem lar. Marília Mendonça. Marília Mendonça dizia, amante não tem lar. Amante não tem lar. Não tem Natal e não tem Ano Novo. Exatamente. E nem pensão mais. Tá? Jura? Veja. Mas isso já é fato. É fato. Hugo, eu tô falando de concubinato. Exatamente. Eu tô falando da amante, tá? Existe a figura da esposa, tá? Existe o casamento constituído, válido, tá? Aquele casamento de fato existe e existe a amante. A amante não tem direito a dividir pensão mais. Tá? Não tem. É diferente disso, aquele casamento que existe de papel, tá? Vamos dizer lá, o casamento já não existe mais, mas existe uma certidão de casamento. E ele já constituiu outra família, uma união estável direitinho. A matriz dele passou a ser a companheira, tá? E aí a ex-esposa se nega a assinar o divórcio porque fala, eu não vou abrir mão dos meus direitos. Eu vou botar pimenta. Pode. E se tiver filho? A amante tiver um filho desse cidadão. Então. Agora, olha a pimenta que eu botei. O filho não vai mudar nada. Agora, se ele for menor de idade. Sim, vamos lá. Pronto. Aí a matriz vai ter que dividir a pensão com o menor de idade. Porque o filho, ele não tem culpa de nada disso. E aí ele vai ser dependente até os 21 anos. Tem brecha na lei. Tem, mas vai ter que ter filho. Tem que ter filho. Vai ter que ter filho e menor de idade. Tarsila, como é que tu guarda tudo isso na tua cabeça? Hein? É muito babado e confusão. É muita informação nessa tua cabeça. É muito babado e confusão, Hugo. Meu Deus do céu, como é que tu guarda tudo isso? Olha, eu tenho um quadro lá no escritório, Peraí, Hugo. rapidinho, você só estudou pra isso? Ou você, quando se formou, pegou a B? Passei no AB, valeu. Foi direto para essa área ou você teve uma área antes? Não, eu trabalhei numa civil, criminal, trabalhei... Ou foi sempre nessa área? Não, Hugo, na realidade é o seguinte, eu era advogada trabalhista de formação, tá? Que é uma área afim ao direito previdenciário. Tá? São co-irmãs. São co-irmãs, exatamente. E aí, quando eu vim morar em Pernambuco, que eu falei pra você já há 13 anos, exatamente. Quando eu cheguei em Recife, porque antes de morar em Recife, eu tive um período no sertão de Pernambuco. Tá? Eu morei em São José do Egito. São José, eu vi um histórico teu, São José do Egito. E depois morei em Arco Verde. Quando eu cheguei em Recife... Desculpa uma pergunta, mas por que você tão nômade? Morando ali, mora aqui, o que Tá foi? vendo, Hugo? Então, isso aí é uma fofoquinha, né? Adoro eu me fofoca. casei... Em São José do Egito? Não, eu me casei em Curitiba. E o meu marido, ele trabalha no estado. E na época, ele estava trabalhando em São José do Egito. Então, a minha mãe me fez... Estado de Pernambuco. Estado de Pernambuco. A minha mãe falou, minha filha,
Vá cuidar do seu marido. Aí veio para São José do Egito. Fui pra São José do Aí foi Egito. transferido para Arco Verde. Bora Aí atrás lá do vai marido. a Tarsila para Arco Verde. Cidade maravilhosa. Maravilhosa. Quero até mandar um abraço para Raqueline Lobo lá, gente boa, uma jornalista maravilhosa. Aí Arco Verde... Arco Verde, Hugo, eu Fez me o AB enchi. onde? A Lá em minha OAB é Curitiba? de Curitiba, De do Curitiba, Paraná. tudo de Paraná. Aí pronto, e por que tu foi para essa área da Previdência? Vamos lá. E aí, quando eu cheguei em Recife, porque aí depois dessa temporada em Arco Verde, também, um belo dia, a gente tinha um apartamento em Recife, e eu falei pro meu marido, eu falei, ó, cansei desse negócio de ficar peregrinando por aqui, a consequência é que um dia você vai trabalhar em Recife, estou indo para Recife. E aí o meu filho precisava de fazer alguns tratamentos que não tinha no interior, e Recife, por ser a capital, tinha. Foi quando eu decidi me mudar, e eu fui contratada num escritório para ser advogada trabalhista. Mas lá nesse escritório tinha grande demanda do direito previdenciário. E ali eu aprendi muito e eu me apaixonei. Porque o previdenciário é o que eu digo, ele está em todos os lugares. Todo mundo tem um problema previdenciário. E se não tem, vai ter. Mas eu acho que todo mundo tem. É. Ó, um problema tributário, tem um problema previdenciário, trabalhista, Um de criminal. família. Pois que todo mundo tem esse problema. Se for para todas as varas, Exatamente. tem emprego para todo mundo, advogado para tudo que é vara. Exatamente. Impressionante. E aí eu fui me distanciando do direito do trabalho, porque eu me apaixonei muito pelo direito previdenciário. Porque as pessoas, né, eu digo assim, ninguém procura um advogado quando tá bem, quando não tem um problema. Mas no caso do previdenciário, as pessoas que já estão ali há anos tentando um benefício da INSS e que pagaram e que estão ali numa situação de sofrimento, elas chegam muito fragilizadas. E é da minha personalidade essa questão de fazer o acolhimento, e a gente consegue, quando consegue entregar essa prestação jurisdicional para o cliente, a gente de fato transforma a vida dele em algo melhor. Sim. Em algo que, na realidade, já devia ter sido concedido há muito tempo. Então, é gratificante esse meu trabalho. Tem outra pergunta. Pergunta. Ele tá mandando perguntar. Como é que ganha um advogado nessa tua área? É por ação? Como é que é por honorário? Como é que funciona? Honorários. Então, Como vamos é que lá. funciona? Costumeiramente, o cliente previdenciário, né, ele não tem condições de pagar honorários antecipados, Certo. tá? Então, o que a gente tem? A gente tem contrato de êxito. A gente trabalha para o cliente ali para que, se a gente conseguir resolver o problema dele, a gente receba um percentual no final. Se a gente não conseguir resolver o problema dele, a gente não vai receber nada. Caramba. Então, normalmente é assim. Contrato de risco. É contrato de risco. Pronto. O famoso contrato de risco. Contrato de risco. Beleza. Exceto o direito essa questão de planejamento previdenciário, que isso também é uma questão nova do previdenciário. Isso veio muito desde a reforma, que as pessoas entenderam que precisavam pensar e planejar melhor as suas aposentadorias, já que a lei foi, né, fazendo um funil, as pessoas entenderam a importância de organizar isso, saber em cima de quanto vai pagar, para ver se não está pagando a mais ou a menos e se realmente vai valer a pena. Aquela velha pergunta que todo cliente quer saber: vale a pena pagar? Eu acho que vale. Então, a gente, nesse Aliás, caso... eu acho achismo, eu tenho certeza. Eu acho achismo. O INSS sempre vale a pena. Porque, como eu disse, ele é uma obrigação daquele que trabalha. Mas, Hugo, a gente tem também um benefício, tá? Que ele é muito cheio de mitos, que é o BPC-LOAS, tá? Que é aquele benefício conhecido por aí como aposentadoria por idade. Então, a gente tem dois tipos desse benefício. Ele é um benefício assistencial, pessoal, tá? Não achem que porque o vizinho tem direito a esse benefício, que você vai ter direito a esse benefício. Então, existem duas espécies desse benefício. O BPC-LOAS do idoso, que basta ter 65 anos de idade, e o BPC-LOAS do mesmo deficiente. Que não tenha contribuído. Mesmo que não tenha contribuído. Tem que deixar claro isso aí. Porque esse benefício, ele é um benefício assistencial. Ele não depende de custeio. Pode ser de atestado de pobreza? Exatamente. Pode ser, né? Agora, então, okay. Além desse requisito da idade ou da deficiência, a pessoa que quiser receber esse benefício, ela tem que comprovar, tá? Conforme a lei exige, que ela preenche os requisitos, não é de pobreza, tá, Hugo? É de miserabilidade. E não sou eu que falo isso, está escrito na lei essa palavra. Essa palavra está escrito miserabilidade? Miserabilidade. Então, às vezes, Gente.
entendeu? Não é pobre, não. Não é dizer, porque veja, Hugo, o Não, mas dever é- de sustento dos idosos e dos deficientes, ele não é do Estado. Ele é da família. Quem tem que prover os idosos, as crianças, os deficientes é a família. O Estado só vai ter a obrigação de intervir quando a família não puder fazer isso. Quando aquele idoso ou aquele deficiente estiver em estado de necessidade, tá? Estado de miserabilidade que a lei fala. Caramba, é forte a palavra, né? É forte. É muito e eu forte. explico para o cliente. Muito forte. Porque, como existe, por exemplo, a questão das crianças, as crianças autistas, muitas mães me procuram, doutora, meu filho tem direito. Não é bem assim, porque o benefício, ele exige requisitos cumulativos. Então, ele tem que ter ou ser idoso e miserável, ou ele tem que ser deficiente e miserável. Então, não basta um requisito, tem que ter os dois juntos ao mesmo tempo. Então, deixa eu fazer outra pergunta. A pessoa que nasce com deficiência, como é que ficaria, então? Então, vai depender do contexto socioeconômico familiar, Hugo. Ela pode se aposentar ou não? Ela pode se aposentar pela aposentadoria do deficiente físico, tá? Que é a aposentadoria do PCD. PCD. Se a família tiver condições, tá? Ele tem que trabalhar, recolher o INSS dele por pelo menos 15 anos, que aí ele vai ter direito a uma aposentadoria por idade com redução do tempo. Tá? Agora, se é aquela família que se encaixa no requisito da miserabilidade, ele vai se aposentar independente de pagar uma contribuição, tá? Como é que tu guarda tudo isso? É porque são muitos anos, né, Hugo? Pelo amor de Deus, eu tô impressionado como é que guarda tanta informação. Antes da gente encerrar, quantas homenagens você recebeu? Na Câmara foi do Recife? Qual foi a homenagem? Foi Pérolas Negras? Foi Pérolas As Negras. Pérolas Negras. As duas amigas minhas receberam, a Marjorie e a Kilma Ribeiro. Uma nutricionista e a outra psicóloga. Como é essa homenagem? Eu li alguma coisa. Então, o Prêmio Pérolas Negras, ele não tem nada a ver com a questão de racismo, Sei. tá? Como o pessoal pensa, são mulheres que se destacam em suas áreas, Que porque massa. a pérola negra é a pérola É mais rara. rara, né? Então, são mulheres que são homenageadas e por esse contexto de se diferenciarem nos seus nichos de trabalho, tá? Que massa. E você também está numa revista? Qual é a revista? Só pra gente anunciar aqui. É a Paradigma. A Paradigma. É, É a capa da Paradigma. Brinque. Tá Mas, na verdade, Hugo, essa edição ela é de 2022, tá? Mas é capa. Mas foi lançada agora. É capa. Tô na capa, viu, Pode pessoal? ser de 1990, mas Vou é te capa. dar uma revista. Oxe, na hora. Gente, comecei aqui com Tarsila, eu ia chamar Tarsila Amaral, viu? Grande Tarsila Amaral. Tarsila Pacheco, advogada na área da Previdência. Espero que a gente tenha contribuído, né, com as pessoas que estão assistindo a gente nesse podcast. Espero também, viu, Hugo? E vou te dizer uma coisa. Seu planejamento, semana que vem, vai estar feito. Ô, Glória! Pra você me dizer aí. Registra, caso precise de provas. Vamos planejar a aposentadoria de Hugo Qual é o teu Esteves. Instagram? Meu Instagram é Tarsila Pacheco. Tarsila com... Tarsila, porque tem Tarsila com C e com S, né? O meu é Tarsila com C, C. Pacheco.adv. ADV, advogada. Ok? Isso aí, Obrigado, pessoal. Tarsila. Muito obrigado. Eu que agradeço. Direto de Curitiba, São José do Egito, de Arco Verde, agora Recife. Brinque não. Um abraço, tchau, tchau.